Tem noção do quanto isso é importante para a nossa vida espiritual, para que a nossa vida espiritual cresça, ou no mínimo seja uma vida espiritual sadia, o que está difícil hoje. Vamos precisar de contentamento, porque o contentamento ele é o caminho que vai levar à gratidão. Sem contentamento não tem gratidão. E sem gratidão fica complicado algumas coisas na nossa vida. Leitura, Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como isso é fácil, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma noite ao qual possamos estar na tua casa. Alguns estão cansados sim, Pai. Alguns vieram do trabalho, alguns vieram da batalha, mas louvado seja o teu nome, porque podemos nos reunir como igreja. Temos um lugar onde possamos te adorar, ler a tua palavra, louvar, oferecer hinos, louvores ao teu nome. Nisso nós te damos graça. Ao começar por mim, quebra corações aqui neste lugar, fala as nossas vidas, repreende toda ação contrária do inimigo e toda a voz que possa querer tirar desta noite a bênção, a palavra que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos e te agradecemos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Podeis sentar. Repita comigo: contentamento. Fala alto, irmão. Contentamento. Glória a Deus. Quando olhamos o contexto de Filipenses capítulo 4, Paulo ele vai estar instruindo Tito a respeito dos servos, dos não cristãos, a oração, e ele vai encerrar com recomendações. Paulo vai falar acerca do relacionamento com os escravos e a extrema importância da oração para que a igreja de Filipenses viesse a crescer, para que o Evangelho de Cristo viesse a crescer naquele lugar. Ele vai reforçar sobre o comportamento diante dos perdidos. Paulo ele vai enfatizar que o comportamento dos crentes é importante da conversão daqueles que ainda não tinham se rendido ao caminho, não tinham se rendido à palavra. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e tal é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e já agora está no mundo. Esse espírito do anticristo é um espírito que vai contra tudo aquilo que a palavra diz, adversário daquilo que nós pregamos, daquilo que o Evangelho diz. Existe um espírito que já está nesse mundo, já estava quando eles estavam sendo inspirados por Deus para escrever as cartas, para combater toda sorte de heresia contra o Evangelho. O espírito do anticristo já estava no mundo. A partir do momento em que Cristo ele morre, ele ressuscita, o Espírito Santo também está, mas esse espírito contrário a tudo que pregamos já está no mundo, querendo desvirtuar, querendo tirar os cristãos da direção certa, querendo trazer esfriamento, querendo trazer confusão de relacionamento, para que a igreja não cresça, para que a igreja não progrida. Paulo já escrevia, João já escrevia, Pedro já escrevia para a igreja recém-formada, palavras que até hoje nós estamos pregando no meio da igreja, para que haja vida, para que haja restauração,
para que esse espírito do anticristo, irmãos, que é o mesmo espírito que vai tentar não nos deixar caminhar, não deixar cumprir os desígnios de Deus em nossas vidas, ainda hoje tem atuado no mundo, e atuado também, muitas das vezes, dentro das igrejas. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, irmãos. Qualquer sinal de esfriamento é momento de irmos para os joelhos, de orarmos. Sabe, o fogo precisa arder no altar. É a lei do sacrifício, é a lei do holocausto, Levítico capítulo 6, e não se apagará. O sacerdote bota lenha durante toda a noite, pela manhã tira cinza, bota lenha e tira cinza, mas o fogo não pode se acabar, não pode se apagar, tem que continuar em nós, é algo contínuo na nossa vida. Mas a intenção desse espírito de anticristo é apagar o fogo, extinguir o fogo, é calar a voz profética, é acabar de alguma maneira com a adoração no meio do povo de Deus. Tema: contentamento. E o que é contentamento, irmãos? Prazer, bem-estar, euforia, alegria, alacridade, agrado, aprazimento, bom humor, contento, deleite, satisfação. Vamos ficar com o último, talvez o mais simples para o nosso entendimento. Contentamento é estar contente, contentamento é andar satisfeito. Mas nós somos a geração mais descontente que já se levantou, ou tenha se levantado na face da terra. Antigamente nós ficávamos contentes com um brinquedo de plástico. Hoje é lançado um celular agora, daqui a uma semana lança outro, e a mensagem é apelativa, a mensagem que está no mundo, o espírito do anticristo, uma mensagem apelativa. Nós falamos no seminário de família sobre o pós-modernismo, o pluralismo, o humanismo, o ser humano é o centro das atenções, é tudo para o nosso deleite, é tudo para a nossa satisfação. Mas nunca o homem se fez tão insatisfeito antes na sua geração. Somos uma geração de pessoas sem contentamento. O contrário de contentamento é descontente, infeliz, sem contentamento, sem satisfação alguma. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma. E vai chegar no final do versículo 6, ele vai falar de ação de graças. Mas só da graça quem tem satisfação. Só consegue dar ação de graças a Deus. Graça ao reconhecimento por tudo que nós temos. Mas quem é insatisfeito não reconhece e nem consegue ver o que tem. Porque o insatisfeito só olha para aquilo que não tem. O que rege a vida de alguém não contento não é o que ele tem, é justamente o que ele não tem. Ele vive sempre olhando o que falta, olhando o que está perecendo, olhando o que ainda não conquistou, e não consegue ser grato pelo que tem. Esse é o caminho do descontente. Um dos principais sinais, irmãos, de não contentamento é agitação, é inquietação. Uma pessoa não contente é uma pessoa inquieta também, é uma pessoa agitada com tudo. Dos principais sinais, e a intenção desse espírito diante do anticristo é tirar a paz, é tirar o gozo, é tirar o equilíbrio do ser humano. Falta de contentamento também é falta de paz no seu interior. Por isso que eu falei, contentamento. Mas alguém que não anda contente é alguém que está sempre apontando para o que não tem, para o que falta, e não consegue agradecer pelo que tem, nem enxergar aquilo que tem. Nossa próxima mensagem sobre depois de contentamento deveria ser cheios da graça.
da gratidão. Enchei-vos de gratidão. Mas até chegar no caminho da gratidão, tem que passar pelo caminho do contentamento. Alguém que não é contente, alguém descontente, é alguém ingrato na sua caminhada. E o que estamos falando é sério. Contentamento não é algo que se pede. Vamos ver aqui na palavra, é algo que se busca. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. O que Paulo está falando? Nem sempre eu fui assim. É algo que Paulo vem adquirindo com o tempo. Contentamento. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que lutar por algo melhor para a minha vida? Não, pelo contrário. Quem anda com Deus está sempre melhorando. Quem anda com Deus está sempre evoluindo. Quem anda no Espírito Santo e na presença está sempre crescendo de alguma forma. Mas a questão é que Paulo vai dizer: eu aprendi a contentar-me, eu aprendi a estar satisfeito, eu aprendi a olhar para o lado e entender que Deus tem cuidado de mim. Alguém satisfeito é como um saquetel furado, nada satisfaz, nada está bom, tudo está ruim. A vida dele é ruim demais, porque não tem satisfação nele. Irmãos, tem muitas coisas que nós queremos conquistar, tem muitas questões que nós queríamos conquistar, nós somos frustrados em muitas áreas da nossa vida, mas seja contente com aquilo que Deus já tem feito na sua vida, tente enxergar. Mas contentamento não é algo que Deus vai derramar sobre mim, sobre você, de uma hora para outra. Paulo vai falar: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Tem o esforço do ser humano para se contentar com aquilo que tem, com aquilo que está à sua volta. Porque tem pessoas que já alcançaram tudo, irmãos. Tem rico cometendo suicídio. Tem pessoas que já alcançaram tudo na área material. Mas contentamento, o caminho do contentamento é um caminho espiritual, irmãos. É impossível o homem, por um caminho carnal, ter contentamento na sua vida. É impossível. O caminho do contentamento é um caminho espiritual. Assim como a espiritualidade, para ser espiritual requer dedicação. Ser espiritual não é para qualquer um, não é qualquer coisa, não é de uma hora para outra também. Assim é o caminho do contentamento. Para estar contento, para estar bem, para estar satisfeito, é algo espiritual, porque sempre vai faltar alguma coisa. Você vai olhar para algum lugar, está faltando algo, está faltando aquilo, está faltando isso, mas eu estou satisfeito. Paulo vai falar: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Não vai ser algo derramado, não é algo que você tem que, Senhor, derrama sobre mim. Tu vai ter que buscar. Olha para alguém e fala assim: tu vai ter que buscar esse caminho do contentamento. E o negócio é tão sério, a falta de contentamento, ela vai embaçar na falta de espiritualidade, ela vai implicar na espiritualidade daquele que segue a Deus. O não contentamento vai mexer também na espiritualidade. O descontentamento é a raiz do pecado. De todo pecado, que chega primeiro é a soberba, mas o descontentamento é a base para pecarmos. O descontentamento é a base para a murmuração. O descontentamento é a base para apontamentos desnecessários. O descontento está sempre apontando algo errado na vida de outra pessoa. O descontento está sempre apontando algo errado. Mas detalhe, enquanto ele aponta, ele também não faz. Porque quem mais critica é quem menos faz. Descontente, agitado. Isso faz parte de estar descontente. Pessoas que apontam, criticam demais, são pessoas também descontentes, insatisfeitas. Nada ao seu redor está bom para ela. Isaías capítulo 14, versículo 12, versículo 13, 14 e 15. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha o descontentamento. Base para queda, base para pecado. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa passagem faz alusão à queda de Lúcifer. Ser querubim ungido para ele não bastou. Além de ser querubim ungido, agora ele queria que a adoração fosse para ele. Descontentamento é base do pecado, irmãos. Lúcifer vai olhar, e olha que ele era querubim ungido, ele era uma classe diferenciada de querubins. Mas para ele, ser querubim ungido não bastou. Descontente, agora ele queria que a adoração fosse para ele. E o caminho do descontente é sempre o caminho de murmuração, de pecado, de exaltação, de orgulho e de soberba. Eu falei que a questão do contentamento era algo complicado. Nós temos que guerrear por essa satisfação. Paulo vai dizer: aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós olhamos para a vida dos outros e parece que os outros estão sempre mais felizes do que a gente. Parece que o casamento dos outros é um casamento feliz e maravilhoso, e o nosso não. O emprego, o que os outros têm. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. O romance das pessoas parece que é mais romântico. O jeito que o marido trata parece que é melhor do que o que eu sou tratado. A felicidade dos outros parece sempre ser 3 vezes maior do que a minha felicidade. Porque o descontente só olha para aquilo que ele não tem, não consegue adorar a Deus por aquilo que tem. E é base para queda, é base para pecado. O negócio é tão complicado, irmãos, e Deus tem falado muito ao meu coração, porque teve um tempo para cá, nós temos que lutar até com isso, com a falta de satisfação na nossa vida. E essa história da crise de meia-idade e terceira idade, esse negócio é verdade. Alguns passam muito bem por isso. Crise da meia-idade, da adolescência, da juventude, é você olhar para a sua vida e fazer uma reflexão de tudo que tu já fez e de tudo que tu não conseguiu fazer, de tudo que tu desejou ser e ainda não, ele talvez nunca seja, talvez nunca venha a ser. E aí é quando a questão do contentamento, o descontentamento vai bater na sua porta. Quando a questão da insatisfação, os filhos dos outros parecem ser sempre mais inteligentes do que os seus. As coisas dos outros parecem que sempre acontecem mais do que a sua. E aí é um caminho meio complicado. E nós começamos a buscar a palavra do Senhor. E eu sei que tem muita gente descontente com a vida que está levando. Tem muita gente sem contentamento, mas isso também é espiritual e temos que ter cuidado com isso. Porque é base para a murmuração. O povo de Deus não contente de Deus ter livrado do Egito, não contente de Deus ter abrido o mar para que eles passassem, não contente de ter maná no deserto, não contente de coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia, não contente de codorna, teve até churrasco no deserto, não contente com nada. Descontentamento, crítico, descontente, sem equilíbrio, descontente. Morre todo mundo no deserto com murmuração, descontentamento. Não bastou para o diabo, não bastou para Satanás ser querubim ungido. Ele queria adoração para ele. Descontentamento, ele pode impedir o caminho da espiritualidade. Que isso, pastor? O processo de espiritualidade requer uma única palavra, irmãos. Se nós resumirmos nossa vida toda de evangelho, vai requerer uma única palavra que chama-se renúncia. Fala para alguém: renúncia. Cruz é renúncia, evangelho é renúncia, vai sempre esbarrar nisso. Não adianta pregar o evangelho que estão pregando aí, o evangelho meia boca, isso não é nada. Evangelho vai sempre acabar em renúncia. Não é um caminho fácil. O caminho da santidade não é um caminho fácil. O caminho do contentamento, da satisfação, é algo que tem que buscar em Deus, porque um coração insatisfeito, nada vai prestar para ele, nada. E ainda que ele alcance aquilo que quer, quando chegar lá não vai estar bom. Não vai estar bom.
E aí faz infeliz a vida dele. Muitas das vezes a vida de quem está em volta dele. Porque temos que buscar um caminho do contentamento para nós. Começar a não enxergar só aquilo que falta, mas também enxergar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Paulo vai falar com ação de graças. Irmão, no final tem que dar graça. E só vai haver graça se houver satisfação, entendimento, reconhecimento de que sem Deus podia ser bem pior tudo aquilo que nós temos vivido. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Às vezes nós achamos que alguém que é usado em profecia é muito espiritual. Isso é dom. Dom é uma coisa, ser espiritual é outra. Tem gente que fala em língua a meia hora. Se você pisar no pé, quer te bater. Não é ser espiritual. O final de todo produto é o fruto. Crente espiritual tem que ter fruto. Para chegar à espiritualidade, à maturidade espiritual, toda árvore, qual é o fim de toda árvore? Qual é o motivo de toda árvore? Jesus vai falar que a árvore que não der fruto vai ser o que? Arrancada aí, jogada, lançada o que? No fogo. Ou seja, o final de toda árvore é o seu produto. Para ser espiritual, tem que acabar nisso aqui. Ser longânime, temperança, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito, é o final. Será que nós temos algum? Aqui está fruto, o nosso singular, que se divide em tudo que nós falamos. Mas será que nós já estamos dando alguma parte desse fruto na nossa caminhada? Porque tem gente que não fala em línguas, não profetiza a meia hora, mas é espiritual demais, irmãos. Mal abre a boca, mas tem mansidão, tem domínio próprio, tem temperança. Você viu aquilo ali, meu irmão? Isso, só eu faço assim, o pastor está todo errado. Vamos orar, irmão. O pastor está errado, não é Deus que vai falar com ele, nós só você orar pela vida do nosso pastor. Tem gente que é espiritual a esse ponto. Você vai falar, não vai nem conseguir, não tem nem brecha, porque só está falando porque tem gente que ainda ouve. Mas quando o crente vai ficando espiritual, ele começa a entender que tem que parar de ouvir algumas coisas. O caminho da santidade também engloba isso, irmãos, olharmos para Deus, e algumas vezes só para Deus. Até isso nós temos que vigiar. Mas como? Como pode o descontente ser longânime? Longânime é alguém que tem porque alguém que é descontente e ele nem pega, e às vezes nem consegue acabar o que começou, porque não há contentamento. Eu falei que alguém que é descontente também é alguém quieto, mas também é alguém que aponta, e quem aponta também não faz. Tem essa dificuldade, e nós perdemos tempo olhando o erro dos outros, em vez de melhorarmos questões na nossa vida. Sabe o que acontece quando a gente perde muito tempo olhando quem não faz o erro das pessoas? As pessoas mudam, Deus trabalha, se converte, e nós nem começamos a fazer, porque não há satisfação nem contentamento no que nós estamos vendo. Um pensamento crítico demais é um pensamento sem contentamento, sem satisfação, sem visão de reino. Quem tem visão de reino é longânime, tem um ânimo longo, enxerga lá na frente. Mas a falta de contentamento vai atrapalhar no fruto, do desenvolvimento do fruto, vai ficar difícil. Eu só falei de longanimidade. Começa, critica. Benignidade. O que é benignidade? Não é ser só bom. Ser benigno é a qualidade de querer bem a alguém. Você já viu alguém falar assim, Deus me abençoou com uma casa própria? Você vibra. Glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Mas quem não é benigno já pensa assim, Deus abençoa todo mundo, menos a mim. Chega a vez de todo mundo, e está faltando benignidade no nosso meio, porque a nossa geração é uma geração descontente, e o não contentamento não vai gerar fruto chamado benignidade, porque se é descontente, cada vez que alguém é abençoado, o que vem na mente? Eu, nunca chega a minha vez. Na minha vez a Xuxa é preta, o Hulk é azul, na minha vez dá tudo errado, a laranja é azeda, a laranja é amarga. Deus olha para todo mundo, mas não olha para mim. Benignidade. Como vai ser espiritual sem contentamento? Como alguém vai ser espiritual sem insatisfeito? Não tem como alcançar fruto. Benignidade. Estava vendo um testemunho de uma pastora.
ela falou que ela andou com a insatisfação lá em cima. Insatisfeita com o marido, insatisfeita com o casamento, insatisfeita com o ministério, insatisfeita com a igreja. Nada estava bom. Mas o que não tem contentamento, nada está bom para ele mesmo não. Faz uma estratégia, não presta, faz uma oração, está ruim, a palavra não desce, está tudo ruim, porque a insatisfação é quem governa o seu ser, é a insatisfação quem governa a sua vida. Paulo vai falar: aprendi a contentar-me, aprendi. Tem que se esforçar. Não é o que Deus vai derramar sobre nós, é o que nós vamos ter que buscar. Senhor, me ajuda. Mas tem que buscar contentamento, porque sem contentamento não há gratidão, e sem gratidão não há felicidade. Uma coisa puxa a outra, nem crescimento espiritual. Ela vai dizer o seguinte: ela estava descontente com tudo na sua vida, nada estava bom para ela. Ela nasceu, do lado de ela nasceu tinha um córrego, um rio, um riacho, que virou uma comunidade cheia de apartamento. Ela pegou o ônibus errado, o ônibus passou por dentro da comunidade. Quando ela passou por dentro da comunidade, ela começou a olhar para o córrego onde ela tomava banho, virou uma vala, virou um esgoto a céu aberto. Ela olhou da janela do ônibus, tinha mulheres lavando louça no córrego sujo, crianças com o nariz escorrendo, com a barriga de verme, seminuas, passando na rua, uma pobreza terrível bem do lado de onde ela morava, e ela nem entendia que aquele lugar tinha se tornado aquilo. Quando ela chegou em casa, ela botou a mão no lençol, ela falou: eu tenho um lençol. Ela foi lavar a louça, eu tenho sabonete. Ela foi pegar o sabonete, ela falou assim: não é comum para algumas pessoas ter sabonete todo dia. Não é. Quando o ônibus passou naquele local de pobreza e miséria, ela pôde perceber que ela tinha mais do que ela precisava. O marido chegou em casa, ela falou: eu tenho marido, eu tenho comida no prato, eu tenho uma geladeira. Ela abriu a geladeira já com uma visão diferente. Ela abriu a geladeira: eu tenho uma geladeira, eu tenho um queijinho, eu tenho uma mortadela, eu tenho um café que eu posso tomar todo dia, eu tenho uma televisão que eu posso ligar. Irmãos, acredite, tem gente com muito menos do que você, tem gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Você pode dar glória a Deus pelo que você tem? Pode começar a deixar o Espírito gerar contentamento no teu interior, senão não haverá felicidade. Quando o marido chegou, o marido já prestava. A visão daquela mulher mudou. O Espírito Santo falou com ela: eu tenho te sustentado. Tu tem andado descontente por tudo que não tem olhado para aquilo que tem. Porque se uma porta se fecha aqui, Deus está abrindo uma, duas, três ali. Nunca nos faltou alguém para levantar a mão. Tem que te lembrar quantas vezes Ele já te abandonou. Mas o mundo que vivemos é um mundo de descontentamento. O espírito do anticristo tem trazido isso para a vida das pessoas. Começou a adorar, ela começou a glorificar o nome do Senhor, começou a louvar o nome do Senhor, começou a mudar a sua ótica em relação ao que ela tinha, em relação à família. Irmão, se nós olharmos, tem gente que achou que nunca ia casar, já tem filho, já tem neto, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Deus tem cuidado da nossa vida, mas precisamos nos libertar desse espírito de não contentamento, que tenta fazer tudo fica cinza, tudo fica amargo, nada dá certo. E ela começou a adorar o nome do Senhor. Diácono Monteiro abriu a geladeira, passou a mão na coberta, no lençol. Eu tenho um lençol, eu tenho pasta de dente. O marido chegou e falou: tá maluca, mulher? Ela: não, estou começando a observar que eu tenho mais do que eu mereço. Bem do lado ali, ó, nem a 5 quilômetros da casa dela, pessoas vivendo em extrema miséria, e ela do lado de casa, sem nem olhar para lá, chegou à conclusão que em Deus ela tinha muito mais do que ela merecia. Fruto do Espírito: mansidão e temperança. O que é descontente não tem equilíbrio, não tem paz.
é um caminho que vai embaçar o nosso crescimento espiritual. Mas o espírito que está sobre o homem é de descontentamento. Como estar contente? Buscando o que falta, mas entendendo o que tem. Buscando o que falta, mas louvando a Deus porque nada tem nos faltado tanto a ponto de perecermos. Paulo vai dizer: aprendi a contentar-me com o que tem. Versículo 12, Paulo vai dizer: sem estar abatido, sem também ter abundância. Abatido todo mundo fica, mas até nisso tem que saber estar. Tem horas, irmãos, que o céu vai parecer de bronze. Eu falo para o irmão assim: é uma fase. Fala para ele: é fase. Sabe? Não há dor que dura para sempre, não. Tem que saber estar abatido. Até para estar abatido tem que saber, irmão. Como vai a vida, pastor? Nem tudo me vai bem, mas Deus tem promessas para mim. Crente não mente. Como é que está a situação? Está mais ou menos, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará a meu favor. Sem estar abatido, Paulo vai dizer: assim ele aprendeu a ter contentamento. Contentamento não vem de tudo que te falta, não. Ou melhor, de tudo que você tem, não. Vem daquilo que te falta, e ainda assim você consegue caminhar com o pouco que tem. Contentamento, irmãos. Sem estar abatido, sem também ter abundância. Tem gente que não sabe ter abundância. Quanto mais tem, mais quer. Tem gente que se ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, vai continuar no sal. Sal é um termo que a gente usa no meu trabalho. Vai continuar no sufoco, porque também não sabe ter abundância. Paulo sabia: em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Até para ter pouco tem que ser crente, irmãos. Até na necessidade, crente, ele vai dar testemunho dos atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é todo-poderoso. Hoje eu estou aqui, mas amanhã ele pode me levantar. Paulo aprendi a ter contentamento, a me conter, a me contentar com aquilo que tenho. Tem pessoas que se contentam com brinquedo de plástico. Tem gente que não se contenta com pônei. Paulo vai dizer: contentamento, isso é espiritual. É o caminho que nós temos que ter, é o caminho do contentamento, da satisfação, do agradecimento a Deus, Felipe. Temos uma casa, temos uma cama, temos uma família. Tem gente que não tem nada disso. Mas Deus só está falando que eu tenho que me contentar. Estou falando que nós temos que aprender a ter satisfação naquilo que Deus tem feito na nossa vida. É isso que eu estou falando aqui nessa noite, irmãos. Versículo 13, segredo de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um louvor que fala assim: ó, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Meu corpo vai ter que cantar assim, ó: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Nunca me deixe de esquecer que o que não tenho, o que não sou e o que nunca serei também vem de ti, Senhor. Estou na presença de Deus, irmão. Satisfação, contentamento. Tem lugares que você não vai chegar, mas Deus ainda vai ser Deus na tua vida. Deus ainda vai abrir portas, talvez não a que você queira, mas aquilo que Ele tem para você. Contentamento. Busque esse caminho.
para crescer, para ser espiritual, para amadurecer em Deus, na sua vida, para fazer alguém feliz, irmãos. Tu tem que ter satisfação na tua própria vida, na tua família. Para de olhar para aquilo que você não tem, busca o que você não tem, mas também agradeça pelo que Deus já deu. Olha o que você tem à sua volta. Quantos não têm o que você tem? Quantos queriam ter a família que você tem? Quantos queriam ter a disposição que você tem? Acredite, tem alguém olhando para você. Se na tua falta de contentamento a sua família não presta, tem alguém que queria ter uma família igual a tua. Se na tua falta de contentamento sua esposa não presta, tem alguém orando para ter uma mulher para cuidar dele. Contentamento é o que está faltando para o homem. Contentamento é o que falta para o ser humano. Agradeça a Deus por tudo que tem, por tudo que você é, e até por aquilo que você vai ser. Agradeça agora, porque isso também é espiritual. Senhor, eu ainda não sou, mas eu tenho uma palavra. É difícil caminhar com apenas uma palavra, mas se a palavra é de Deus, Ele vai fazer cumprir. Fique já contente, porque Deus se lembrou de você. Através de uma pregação, usou alguém para poder te falar que Ele é Deus na tua vida. Se contente, Deus está falando, Deus está tratando. Abra a sua geladeira nessa noite, vai jantar e fala: obrigado, Senhor, eu tenho um prato de comida, obrigado, Pai. Isso é espiritual, irmãos. Entender o que Deus é e faz pela nossa vida. Acordar e agradecer a Deus. Lembra do domingo? Falei: vocês dormiram bem, meus irmãos? Não, dormi. Falei: pois eu não, mas graças a Deus, porque até dormindo mal eu acordei. Quantos não acordaram naquele domingo? Contentamento. Pastor, o senhor é feliz com todo? Não, tem dia que é ruim, tem um dia mau. Paulo vai dizer aqui, tem dia ruim, mas eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho, com dias ruins, com dias bons, tendo muito, tendo pouco. Tem vezes que sobra mais, tem vezes que sobra menos, mas glória a Deus que tem cuidado de nós.